Testemunho de casamento restaurado. Permaneci fiel e confiante em meu marido celestial. Yolanda, como a sua jornada de restauração realmente começou? Minha jornada para a restauração começou no momento em que o meu marido celestial me deu a promessa de que ia restaurar o meu casamento. Eu sabia desde o início que não deveria desistir. Naquela época havia voltado para a igreja e a esposa do pastor me deu um livro no qual uma mulher escreveu sobre o seu caminho para a restauração. Assim que eu terminei, eu procurei na internet por histórias semelhantes e encontrei como Deus pode e vai restaurar o seu casamento. Eu li e me senti muito melhor. Esse foi o início da minha restauração espiritual e eu sou muito grata ao Senhor por Ele me mostrar tudo o que estava faltando na minha vida. Na verdade, Ele ainda está mostrando para mim. Como Deus mudou a sua situação, Yolanda, quando você o buscou de todo o coração? À medida que eu prosseguia, o meu coração começou a mudar rapidamente, o meu relacionamento com meu marido começou a progredir. A maior mudança foi que eu não me sentia mais perdida, sozinha e triste. O meu marido celestial cuidou de mim em cada etapa do caminho, cada segundo de cada dia. Ele verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso e o mais fiel. Então, outras pessoas começaram a notar uma mudança em mim. Elas comentavam que eu estava ótima, apesar de estar passando por uma separação muito difícil. Yolanda, quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? A coisa mais importante que o Senhor me ensinou foi perceber o que eu estava fazendo de errado. Por exemplo, eu era contenciosa, hipócrita, controladora e no casamento eu tinha tantas coisas que eu negligenciei toda a minha família e o marido terreno. Com o passar dos dias, Deus me fez perceber as coisas que eu precisava mudar. Algumas que afetaram a minha família e o meu casamento e outras que eram simplesmente coisas que eu estava fazendo e que não seguiam a palavra de Deus. Principalmente a minha língua. Eu tinha uma boca grande, barulhenta, que dizia tudo o que a minha mente estava pensando sem pensar duas vezes. Eu discutia com qualquer um e sempre achava que eu estava certa. Meninas, como eu estava errada. Ganhar, sem dizer uma palavra, é realmente uma bênção e todos deveriam seguir. Havia outra mulher envolvida e o meu marido celestial me deu tanta paz e eu ficava feliz se a visse ou se o marido terreno a mencionasse. Yolanda, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? A parte mais difícil para mim foi lutar contra a minha carne. Nos dias em que eu me sentia sozinha, eu tive que me apoiar no Senhor em busca de paz, força e resiliência. Eu tive que aprender que o meu marido celestial pode me dar qualquer coisa e que eu nunca precisaria me sentir sozinha. Na maioria dos dias eu conseguia encontrar contentamento e paz por meio do Senhor, mas ainda lutava contra os meus desejos carnais e o medo de ficar fisicamente sozinha. Yolanda, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Eu sinto que foram muitos. O meu marido celestial me ajudou a superar inúmeras batalhas dentro do meu coração e mente. Cerca de 2 semanas antes do marido terreno voltar para casa, eu estava com muitas dificuldades no trabalho e ele falou comigo e disse: espere, vai acabar logo. Tenha em mente que eu sou uma grande pensadora, então você pode imaginar que qualquer parte dessa jornada foi difícil para mim. Mas eu permaneci fiel e confiante no meu marido celestial, embora eu não tivesse ideia de quando seria. Eu agarrei-me a ele e continuei confiando. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Yolanda. O seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou, percebeu que estava perto de ser restaurada? Exatamente 1 mês depois do dia em que o marido terreno decidiu partir, ele voltou para casa e passou 2 dias comigo. Foram 2 dias incríveis e eu pensei, eu estou restaurada. Na primeira noite ele dormiu no sofá, mas na segunda noite ele veio para a nossa cama. Na manhã seguinte ele arrumou o lado da cama com seu travesseiro favorito que estava na sala nas poucas noites em que ficou em casa.
Antes de tudo isso, ele começou a mudar a forma como se referia às coisas. Em vez de dizer que estaria em minha casa, ele começou a dizer que estaria em nossa casa. Percebo muitas pequenas coisas. Porém, eu notei que ele parecia estar discutindo com a outra mulher e depois de passar a segunda noite em casa, ele saiu novamente até o dia seguinte. Eu nunca mandei uma mensagem para ele ou perguntei quando ele voltaria. Ele também não entrou em contato comigo. No dia seguinte, ele me enviou uma mensagem aleatória perguntando o que eu estava fazendo. Conversamos sobre isso e sobre as crianças, então ele me perguntou se eu tinha planos para a tarde. Eu não tinha planos e eu disse isso a ele. Ele me disse que eu poderia ficar em casa com ele e as crianças. Eu respondi que eu gostaria e ele me disse que ele também gostaria. Já se passaram 4 dias e passamos todos os dias juntos. Ontem ele colocou a aliança de volta. Louvado seja o Senhor! Eu fiquei desconfiada apenas porque o Senhor me disse que tudo acabaria em breve. E vi como ele mudou o coração do marido terreno. Durante os 2 curtos dias que passou em casa antes de partir novamente, passamos na casa da avó dele e ela disse que ama a mulher que me tornei e que sente a minha falta. A avó dele me contou mais tarde porque eu era a pessoa com quem ela conversava sobre tudo. Além disso, ontem eu estava lutando porque, embora Deus tenha trazido o marido terreno de volta para casa, eu estava com medo do que cada dia traria. Ele iria embora novamente? Ele voltaria? O Senhor falou comigo e me disse que ele não iria embora novamente. E eu mantive essa confiança. Então ontem, mais tarde, eu estava lutando contra a minha carne porque ele ainda não tinha colocado a sua aliança de casamento e ainda tinha uma foto dele e da outra mulher no seu Facebook. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: está feito. Senhoras, algumas horas depois, ele mudou a foto do perfil do Facebook e colocou o anel novamente. O Senhor é poderoso. Você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você, Yolanda? Sim, o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, Uma Mulher Sábia, o encorajamento diário e os devocionais diários. Todos me ajudaram muito. Yolanda, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim. De qualquer forma, Yolanda, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Queridas noivas, nunca percam a esperança. Coloque toda a sua confiança no Senhor e ouça tudo o que Ele lhe disser. Houve momentos em que tudo que eu queria e precisava fazer era sentar-me calmamente com meu marido celestial e Ele me daria tudo o que eu precisava naquele momento. Não tenha medo de parar tudo que você está fazendo e apenas ouvir. E ore. O Senhor quer lhe dar tudo o que você deseja, mas você deve esperar, ter fé e deixar que Ele faça o seu melhor trabalho em você e na sua vida. Atualização. Meu marido e eu estamos há quase 2 meses em nossa jornada de restauração. Há algumas semanas eu apresentei o meu testemunho de casamento restaurado depois que o Senhor trouxe o marido de volta para casa. Porém, o seu trabalho ainda não acabou. Eu senti a necessidade de apresentar outro testemunho de restauração ou relatório de louvor, porque eu me sinto ainda mais restaurada agora do que quando eu apresentei o meu testemunho. O Senhor ainda tinha alguns testes para mim depois que eu dei o testemunho. Agora, eu estou aqui para dizer que louvado seja o Senhor. O meu casamento está melhor do que nunca e o marido terreno tem tomado medidas para se aproximar de Deus. Eu tenho orado para que Ele traga ao marido terreno um ajudante espiritual que possa ajudá-lo em sua nova jornada com o Senhor. O que eu percebi ontem é que Deus já respondeu essa oração. Veja, o pai do marido terreno está preso há pouco mais de 1 ano. Este homem é quem meu marido sempre admirou, então você pode imaginar como isso tem sido difícil. Contudo, o Senhor fez milagres no coração do meu sogro e tem sido de grande ajuda até para mim durante estes últimos 2 meses. Meu sogro enviou ao meu marido terreno a sua Bíblia e alguns recursos que obteve enquanto estava na prisão.
O marido terreno realmente não tinha feito nada com eles até alguns dias atrás. Ele agora está lendo a Bíblia e os recursos que seu pai lhe enviou. Louvado seja o Senhor! O coração do marido terreno está se voltando para você. Nosso casamento é feliz e alegre todos os dias, graças a ti, Senhor. E todas as minhas orações estão sendo respondidas no seu tempo. Eu te louvo e agradeço, Senhor, eu te amo. Além disso, estamos tentando vender o nosso caminhão. E o marido fez um comentário ontem que talvez Deus ainda não nos tenha deixado vendê-lo, porque Ele quer que o vendamos pelo que vale a pena. Isso realmente me chocou, considerando que ele não menciona Deus e o que Ele quer que façamos. Louve-o! Ele está preparando o marido terreno para se tornar o nosso líder espiritual.